Pessoal, bem-vindos a mais um exercício de cálculo vetorial. Nesse vídeo a gente vai usar o teorema da divergência para calcular o fluxo desse campo vetorial através dessa superfície sigma, tá? Que é delimitada por x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0, y igual a 1, z igual a 0 e z igual a 1. Isso, na verdade, é esse cubo, tranquilo? Então, o que é o teorema da divergência? Eu tenho uma integral dupla sobre a superfície sigma f n ds. Esse aqui é o vetor, tá? Que diz para onde está indo o fluxo. Então eu quero calcular o fluxo saindo daqui de dentro. Então eu vou ter um n para fora, tranquilo? Então isso aqui, pelo teorema da divergência, é a integral tripla desse sólido G. Então ele tem esse volume, né? Por dentro dele é G, ali sobre essa região, por esse volume dentro dele. Então aqui a gente vai ter o produto escalar entre esse nabla, esse vetor nabla, tá? Que guarda os diferenciais parciais na direção x, y e z como um vetor, tá? E escalar f. Então, para calcular o fluxo, a gente basicamente precisa determinar quais são os limites de integração e também calcular o produto escalar entre esses dois vetores. Então a gente vai ver como que faz isso. Quem que é o nabla escalar f? O nabla é o vetor del x, del y, del z. Isso aqui escalar com o nosso campo vetorial f, que é x, y e z. X na direção y na direção j e z na direção k. Calcular o produto escalar é o que? É del x de x mais del y de y mais del z de z. Quando eu faço isso, eu vou ter 1 mais 1 mais 1. Isso aqui é igual a 3. Tranquilo? Então, ali dentro da integral tripla, vai 3 dv. Eu preciso saber os limites de integração. Bom, eu tenho um cubo aqui. Esse aqui é o caso mais fácil. Então, a gente vai ter um cubo. Como a gente viu que ele está delimitado por x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0, y igual a 1, z igual a 0, z igual a 1. Os x, y e z vão variar de 0 a 1. Então, nossa integral tripla vai ficar de 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1, 3 dx, dy, dz. Então, calculando isso, eu vou ter sempre 1 multiplicando 3. Então, o resultado disso aqui vai ser 3. 3 é o valor do fluxo desse campo F, desse campo vetorial, tá? Nesse sólido G. Tranquilo? Então, eu faço o produto escalar entre esse vetor gradiente, que é o que guarda dx, as derivadas parciais nas direções i, j, k. Tá? É um vetor com as derivadas parciais, então ele guarda as derivadas parciais e a gente faz com ele o produto escalar com o nosso campo f. Então, basicamente, tu tem que lembrar disso aqui. E assim a gente consegue calcular o fluxo desse campo vetorial através dessa superfície. Então, a gente vai ver quem que é esse sólido e escrever os limites de integração para esse sólido. Tranquilo? Então, inicialmente é isso aí. Espero ter te ajudado ou esclarecido pelo menos essa parte aqui. Se tu gostou, deixa teu like e te inscreve no canal. Valeu e falou!